50%, a maior tarifa do mundo imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos de outro país. O dólar subiu fortemente e o Ibovespa sangrou bastante. E isso levanta uma grande questão para você considerar. Até onde a política afeta os seus investimentos e que você considera isso para tomar decisões? Então, basicamente, você deve saber se você mora no planeta Terra e acompanha um mínimo de noticiário. Tivemos aí a notícia muito relevante e impactante de 50% de tarifas aqui para os produtos do Brasil impostos pelo presidente americano Donald Trump. Se você gosta ou se não gosta, pouco me interessa. Se quiser comentar, pode comentar. Mas na realidade eu quero muito saber de você o quanto você considera a política para tomar decisões do seu investimento. Eu vou compartilhar com vocês até onde eu considero, tá certo? Porque eu não vou mentir que eu considero sim, mas talvez não da mesma forma que as outras pessoas consideram. Então, só como uma referência aqui rápida em relação a outros países do mundo, o Brasil agora tem a maior tarifa do mundo aqui, imposto pelos Estados Unidos, lá para eles no caso. Tem aqui alguns outros países, só a título de comparação, com 36%, 32%, 30%, 25%, mas aqui 50% é muita coisa. Nitidamente existem interesses e uma agenda que surgiu aí a ser solucionada, tá certo? Então, basicamente, muita gente fala que o problema é o Trump ou que é o Lula, mas sinceramente pouco importa porque a gente não tem controle sobre isso. Sim, a gente gostaria muito de que existissem menos tarifas, menos impostos, beirando aqui, por exemplo, tarifa zero para grande parte dos produtos. É possível fazer, tem gente que consegue. Agora, já que não está no nosso controle, vamos nos importar com o que realmente a gente consegue controlar. Uma tarifa de 50% para os produtos brasileiros é muito complicada e é muito ruim. Eu sinceramente acho que esses 50% não vão permanecer. Eu acho que eles vão diminuir consideravelmente nas próximas semanas, nos próximos meses, ou então eles vão aumentar ainda mais se, enfim, os nossos governantes realmente decidirem retalhar aí essa decisão, impor 50% também e assim por diante, o que eu acho que não é muito provável, tá? Acho que agora vem muita volatilidade, muito fogo de palha, mas efetivamente não vejo isso como uma questão que veio para ficar. E eu posso estar errado, e essa é a beleza da coisa quando você sabe investir. Você não precisa estar certo o tempo todo. Você só precisa de um bom método, uma boa estratégia para justamente estar blindado indiretamente para esses momentos aqui que podem estar machucando o patrimônio de muita gente. Mas sinceramente hoje está sendo um dia muito interessante para nós aqui da Resulta Capital. A gente tem vários ativos que estão rompendo o topo histórico de fora do Brasil. A gente não precisa investir só olhando para cá. Então, nitidamente, o Ibovespa teve uma sangrada boa aqui. Logicamente, não é só essa movimentação das tarifas que gerou essa queda toda. Tem alguns outros conceitos juntos, mas a gente já começa a observar aqui no gráfico diário uma certa canseira, né? Ele estava lá no topo, estava bonito, show de bola, já vem aqui dando uma corrigida considerável, também nada demais ainda. E tem chamado muito mais atenção é efetivamente o dólar, que tinha ali estacionado nos 5,40, cara, que preço interessantíssimo. E aí sim, de repente, muito rapidamente, chegou a bater os 5,60, 5,62. A gente pegar aqui o dólar futuro, chegou aqui ó 5,65. Eu gosto muito de olhar o dólar futuro como referência, tá? Naturalmente não é a mesma coisa, mas ele é uma boa referência. Tem algumas distorções aí, mas ainda assim é considerável. E aqui a gente percebe bastante compra em relação a esse desespero das tarifas, tá? Ah, Anthony, mas por que tarifa faz subir o dólar? Assim, pessoal, tem uma série de explicações macroeconômicas de natureza bem complexa. Eu vou aqui dar uma resumida por alto, só para você entender basicamente os impactos e também o porquê que eu imagino que isso aqui não vai perdurar para sempre, tá? No caso é uma crise diplomática, aí o governo tem obrigação de resolver isso, porque senão o maior prejudicado vai ser ele. Tem que lembrar que o governo está focado agora na reeleição. Eles precisam resolver isso aí para voltar à agenda convencional. Então, quando a gente tem uma tarifa elevada como essa, qualquer tarifa, né? Mas quando ela é muito alta como essa, a tendência aí é menos dólares entrarem para o Brasil. Por quê? Porque 50% das as coisas estão ficando 50% mais caras. Afinal, tem uma tarifa que está aumentando aquele preço. Então, muito menos coisa tende a ser exportada de fato. Ou seja, muito menos dólares acabam entrando de volta no Brasil. Essa explicação é simplificada, tá? Isso pode fazer algumas coisas. Primeira delas, gerar aí problemas e, enfim, faturamento menor das empresas exportadoras. Claro que elas podem procurar outros mercados, óbvio que elas têm outros países para vender,
Mas querendo ou não, os americanos aqui tinham uma parcela bem relevante das compras desses mercados, dessas empresas, né? Não dá para desconsiderar a maior economia do mundo. Guarda essa frase para daqui a pouco. Não dá para desconsiderar a maior economia do mundo. Guarda essa frase, que ela é bem importante. Guardar para a vida, na real, tá? Escreve num papel. Não precisa tatuar, mas escreve num papel. Tendo problema nas empresas, isso, claro, pode gerar ali alguns entraves na economia e tal, ok? Um pouco mais difícil de medir, porém, efetivamente você tem menos dólares entrando no país. Menos dólares entrando, o que acontece? Menos oferta de dólares. O que pode levar aí a um aumento da volatilidade e também a um aumento aí do câmbio, tá certo? De novo, considerando aqui cenários um pouco mais generalistas, um pouco mais básicos. Isso aqui é super complexo e a beleza de você saber investir é não precisar adivinhar e entender profundamente todas as relações. Enfim, se o dólar realmente sobe, não precisa ser uma disparada descomunal para 6,30, tá? Acho que também não é para tanto assim. Mas se ele sobe, atrapalha muito na questão da inflação, da taxa de juros e de toda aquela coisa que a gente já sabe que acaba atrapalhando a Selic de voltar a cair, as coisas ficam travadas e pressiona também nosso mercado interno de renda variável, né? O Ibovespa, as ações elas tendem a cair, a se desvalorizar. Ah, Antônio, mas e se o Brasil vender tudo isso para outros países? Aí beleza, né? Formas e formas, mas eu vejo aqui que o maior risco ainda assim é um risco diplomático, um risco de imagem. Mais uma vez o Brasil aqui perdendo credibilidade internacional, né? Mais uma vez aqui o Brasil sendo aquela criança birrenta, mal criada, sabe aquela figura incompetente de um grupo? É o Brasil, muitas vezes para os olhos internacionais. Ah, Antônio, eu discordo. Não tem problema, você não precisa concordar comigo, você precisa concordar com a sua carteira, com o dólar e com o real. Efetivamente é isso que você tem que concordar. Não precisa ser comigo, tá tudo certo. Mas a grande sacada aqui é que, novamente, o Brasil não tem as cartas do jogo, mas está tentando ter a liderança. Isso é um pouco difícil, porque acaba gerando aquele sentimento de blefe. E, cara, quando você está blefando contra os Estados Unidos, tem que ter muita coisa na manga, assim, mas muita coisa mesmo. E nitidamente o Brasil não tem. Então, obviamente, o governo falou que vai retalhar, vai ter comunicados, mas sinceramente, acho que tudo isso aqui é fogo de palha, sabe? Eu quis fazer esse vídeo não para comentar exatamente sobre todos esses fatos, quis dar essa introdução, acho justo, também dar um pouquinho da minha opinião, mas agora sim vem a parte realmente importante. Qual que é a grande sacada? A política, tanto aqui nacional quanto a internacional, elas está intimamente ligada com diversas coisas e afetam diretamente os nossos investimentos. Seja o dólar, seja o Ibovespa, seja a sua renda fixa, tudo isso importa, tudo isso afeta. Mas o cuidado que você tem que tomar é não considerar efetivamente esses ruídos aqui de curto prazo como sinais de compra, venda ou rebalanceamento. Então, sendo muito claro aqui, para ninguém ter dúvidas. Sim, eu acompanho política e eu acompanho notícias, mas eu não considero isso efetivamente para ficar girando carteira ou então montando efetivamente uma carteira. Se eu tivesse que começar a montar hoje uma carteira, eu não iria estar afetado por conta das tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Claro que não. Isso vem, isso vai, isso não muda o macro da coisa. Qual que é o macro da coisa? A gente tem uma boa carteira com várias divisões, várias classes, vários níveis. Opa, você tem que ter essa visão política e macroeconômica como algo meio que intrínseco de alguns cenários. As coisas mudam, sim, mas você não consegue prever quando vai mudar. Então, a boa carteira, ela tem que ter o componente político mais na questão monetária da coisa. Eu uso aqui os 4 níveis, mas basicamente aqui a política, que eu considero relevante, vamos dizer assim, ela está, de certa forma, influenciando aqui as minhas alocações no nível 1 e no nível 2. Claro que elas também impactam nos outros níveis, mas o grande ponto aqui é, eu não estou preocupado se é o Trump que ganhou, se é o Lula que ganhou, se as tarifas são 50% ou se elas vão para 100% instantaneamente. Eu tenho que olhar assim, beleza, eu tenho vários países do mundo, várias moedas, várias empresas, vários tipos de ativos. Eu tenho que refletir o seguinte, qual é a moeda mais forte? Primeira coisa, é isso que eu tenho que pensar. Segunda coisa, daquela moeda, daqueles países que eu tenho interesse em investir, como é que eu faço para me expor de forma diversificada, sabendo mais ou menos o que esperar deles? O grande erro do investidor brasileiro é que ele é muito apaixonado com o nosso cenário local. Eles acham, eu acho que você que está vendo até aqui, você não é assim, tá? Mas você deve conhecer pessoas que são, ou talvez você já foi assim. Pessoas acham que se sair o Lula e entrar o Bolsonaro, as coisas vão se resolver e vai ficar tudo certo. Na prática, não vai. A gente ainda vai ter entraves
lá do Congresso, a gente ainda vai ter politicagem, provavelmente vai ter corrupção, né? Dizem que tem, já faz 10 anos da Lava Jato, não acabou ainda pelo que aparece no jornal. Então, a grande sacada da política não é você considerar esses eventos aqui de curto prazo, que, sinceramente, com certeza tem muitos interesses no meio, para fazer sua carteira. Você tem que olhar para a carteira para quando isso acontecer, você conseguir falar, pô, em relação aos investimentos, eu estou rindo à toa, porque daí você fez o seu dever de casa. Hoje, por exemplo, o Bitcoin rompeu o topo histórico lá em dólares, trouxe aqui mesmo o VT e o S&P 500 como referências internacionais de ativos que estão performando muito bem nos últimos 5 dias, e o nosso EWZ, ou seja, o Ibovespa lá em dólares, só derrocado abaixo, só despencando. Ah, Anthony, mas no resto do ano o Ibovespa estava indo bem. Sim, mas e na média geral? E no contexto geral que a política já te mostra há 20, 30 anos? Você provavelmente é mais velho do que eu. Muito provavelmente. Acho que 95% da audiência aqui é mais velha do que eu. Inclusive, obrigado por assistir alguém mais jovem. Pouca gente para realmente analisar isso. Mas a grande sacada aqui é, para quem investe para médio e longo prazo, que é o nosso caso, não são 6 meses de Ibovespa indo bem que vai mudar a sua opinião sobre todo o contexto geral do país, da economia, da moeda, da política e também do povo em geral que mora no Brasil. Por isso que ter um bom plano e uma boa carteira é obrigação sua de investidor. Eu sei que talvez você fique frustrado quando não é o seu político que ganha, ou então não sei se você está feliz agora com esse negócio do Trump, das tarifas, ou se você não está. Assim, sinceramente, pouco importa. Você tem que estar feliz com a sua carteira, com os resultados que você está tendo e com a segurança que você consegue ter na continuidade. Por isso que eu tenho aqui o Capital Certo, que te ensina na prática a analisar os ETFs, te mostrar como é que eles funcionam, para você conseguir ter essa exposição ampla a outros países, a outras classes de ativos e não ficar preso apenas aos ativos do Brasil, ficar refém apenas da política do Brasil. Porque talvez você até goste da política do governo atual, não tem problema. Na real, enfim, para algumas pessoas tem, mas no final das contas é importante você diversificar, independente da política. Porque a política ela chama muito para a questão da paixão, né? A galera às vezes investe pensando muito na, pô, agora que ganhou meu candidato vai dar bom. E aí na real que não muda nada, né? Você tem que olhar o contexto geral das coisas para justamente chegar aqui numa boa alocação e não ficar refém de uma pessoa resolver a sua vida financeira, um político com uma nova ideia. Isso nunca acontece. Então você tem interesse aí para aprender na prática sobre os ETFs de renda fixa, variável, nacional e internacional, como encontrar eles, analisar na prática, ter aqui ó, mapas mentais de como é que eles funcionam, vários bônus de como fazer a gestão de carteira, questões comportamentais também, planilhas de rebalanceamento, checklist do investidor, tudo aqui a um preço extremamente acessível e interessante para você. Tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Acessa lá que eu tenho certeza que com essas 8 horas práticas e diretas ao ponto, você vai aprender muito mais do que realmente importa dos investimentos para conseguir não ficar tão refém aqui da política e das notícias. E eu vou repetir, eu considero sim política, notícias, contexto geral como um norte parcial dos investimentos. Por quê? Porque eu não posso fechar os olhos e não considerar nada disso. Por exemplo, a gente tem diversos países subdesenvolvidos em alguns continentes, com um mercado acionário extremamente mal desenvolvido, empresas que não são lucrativas, e eu não tenho como não associar isso a países onde a política ela é muito grande, né? O Estado é grande demais, tem muita intervenção, não tem segurança jurídica, sei lá, países da África ou até mesmo do Oriente Médio com constantes guerras. Eu não tenho como não considerar isso para fazer meus investimentos. Agora, não é porque teve alguma coisa na política que eu vou aumentar ou diminuir minha exposição instantaneamente. Tem que avaliar todo o cenário. Um outro ponto, você não pode só se fixar nessas notícias de curto prazo para ficar girando o seu patrimônio. Cara, isso aqui é um baita alerta. Eu sempre faço esses vídeos pegando aqui os assuntos do momento, justamente para reforçar. Isso não deve fazer você girar sua carteira só porque está acontecendo isso. Trouxe aqui o exemplo 2009 a 2017 só para mostrar. Ao longo dos gráficos, ao longo dos anos, sempre houveram notícias ruins, crises, problemas, derrocada dos ativos, crises na política, corrupção, guerra, tragédia, tsunami, qualquer outra coisa. Infelizmente, coisas ruins acontecem, mas vida que segue. Se você faz seu dever de casa, tem uma boa carteira, essas boas exposições, não fica exposto aí somente ao político que você gosta, você vai perdurar e vai ter sucesso na carteira. De novo, diversificar entre
classes de ativos, moedas e países, é uma obrigação sua e está no seu controle. Agora, o que o Trump vai fazer? O que o Lula vai retalhar? O que o Haddad vai te taxar semana que vem de novo? Isso não está no seu controle. Você tem que saber lidar com isso, cara. E claro, muita gente gosta de tirar o dinheiro do Brasil, colocar lá fora, investir diretamente lá fora. Eu não tenho nada contra isso, mas fica o alerta, né? Tem alguns trabalhos a mais para você fazer em relação a isso. Tem alguns cuidados aí de transferências, taxas, câmbio e assim por diante. Por isso que hoje eu acabo olhando muito mais para os ETFs nacionais, inclusive o Capital Certo aqui, o Manual Prático de ETFs, todo focado para o Brasil, os ativos brasileiros. Claro que os conceitos se aplicam internacionais, mas os ativos são do Brasil, que eu comento aqui, justamente para você conseguir ter essa exposição ao mercado internacional e não precisar ficar necessariamente tirando seu dinheiro, que é uma coisa interessante, mas tem alguns trabalhinhos a mais, você tem que tomar um certo cuidado. E aqui novamente, poxa, hoje num dia pós-retaliação, que tá todo mundo triste, chateado, tem muita gente aqui que estava lotado de Ibovespa, lotado de ações perenes, mas agora está aqui, ó, perdendo pro dólar, despencando aí em Ibov, tem algumas ações que caíram bastante. Poxa, por que na sua carteira também não tem exposição a criptoativos? Então, tô trazendo aqui o Bitcoin, por exemplo, né? Olha lá, deixar o Bitcoin aqui, por exemplo, chegou agora nos 116 mil, bateu 117 algumas corretoras. Tô gravando aqui, ó, 9 da noite de quinta-feira. Esse vídeo vai ao ar, sei lá, sexta-feira, 7 da manhã. Poxa, tantos motivos para comemorar, para quem investe, por exemplo, em Bitcoin ou outras criptomoedas. Que mais? SPY aqui, o S&P 500. Olha só, teve aqui a corrigidinha final do dia hoje, mas aqui também teve aqui um rompimento do topo histórico recentemente, né? Olha só, fechando aqui nas máximas. Teve uma corridinha no final do dia, mas está na máxima histórica praticamente. Que mais? O VT. Muita gente gosta do VT, né? É um ETF interessante. ETF bem interessante. Também fechando praticamente na máxima histórica aí. Tudo isso aqui em dólar, eu tô olhando, tá? Ah, o EWZ, vamos ver o EWZ. O EWZ deu uma sangrada violenta aqui, né? Ah, Anthony, mas ele tinha valorizado bastante aqui desde o início do ano. Pô, desde o início só foi esse fundão aqui. É verdade, olha só. Então, para quem estava exposto de forma diversificada, também se beneficiou dessa alta. Mas talvez estava meio carregado, pode ter comprado em momentos ruins aqui. Então, a questão é, você não vai acertar exatamente o ponto exato de ficar comprando, o que a política vai fazer, se ano que vem quem ganhar vai ser o Tarcísio, a Michele, o Padre Kelman, o Bolsonaro ou o Lula de novo. Pode ser que o Lula ganhe de novo. Então, se somente isso nortear os seus investimentos, você tem a receita para o desastre. Você tem que fazer o seu dever de casa para justamente não ficar refém dessas notícias que sempre vão querer te fazer girar patrimônio, te empurrar pessimismo. Você tem que montar a sua carteira de forma inteligente, diversificada. Os ETFs muitas vezes te ajudam a fazer tudo isso para depender cada vez menos de decisões políticas, ou então, caso elas aconteçam, que de alguma forma você possa se beneficiar desses momentos ou dessas situações que são ruins na primeira instância, que você possa de alguma forma também se dar bem nesses cenários. Isso sim é obrigação do investidor, isso sim está nas suas mãos fazer acontecer. E claro, se você quiser ver aqui 5 falhas de investidores ruins aí, que não diversificam o patrimônio, vou deixar recomendado nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.